Olá, Pinks! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos apresentar um caso clínico ocorrido aqui no Pink Lab. Olá, doutora. Hoje deu entrada no hospital um paciente de 55 anos que apresentava fortes dores no estômago. Gostaria de solicitar uma coprocultura para investigar o caso. Claro, doutora, deixa comigo. Já iremos realizar a coleta e daremos andamento no exame da coprocultura. Para a coprocultura, é realizada a coleta de um swab anal para o laboratório de microbiologia, com o intuito de identificar o agente causador da enfermidade. E é de extrema importância que o swab chegue ao laboratório identificado com o nome, sexo e idade do paciente. Após a chegada do material colhido no laboratório, a semeadura pode ser realizada nos meios McConkey, SS e HE. Após a semeadura, nós podemos observar o crescimento da espécie de bactéria Shigella em meio McConkey. Após a semeadura e crescimento bacteriano, é necessário meios de cultivo para a semeadura diferencial, nos meios citrato e rugai. Aqui nós temos uma tabela da caracterização bioquímica das principais enterobactérias de importância clínica, onde apresentamos algumas bactérias, porém a Shigella dysentery está destacada com todos os testes bioquímicos abaixo de 50, ou seja, todos os testes bioquímicos estão negativos. E como observamos na tabela, podemos também verificar através dessa imagem, pela coloração que mostra que todos os testes bioquímicos estão negativos e com ausência de bolhas. A diferenciação desses grupos depende de testes bioquímicos e de testes de soroaglutinação, utilizando antissoros específicos dos grupos A, B, C e D, respectivamente. Para realizar o teste de soroaglutinação, é retirado do meio de cultura colônias após o período de cultivo. É feito o esfregaço em lâmina e, na sequência, o antissoro é pingado. Observa-se se houve ou não a aglutinação. Nesse caso, houve a aglutinação da Shigella dysentery. Sendo que quando a bactéria é identificada, ela sofre aglutinação. No caso do paciente apresentado, a bactéria que sofreu a aglutinação foi a Shigella dysentery. Com isso, diagnosticamos um quadro de síndrome urêmica hemolítica. Para auxiliar no tratamento, é necessária a realização de um antibiograma, que consiste na identificação de antibióticos sensíveis e resistentes à bactéria em questão. É de extrema importância realizar essa técnica para que o tratamento do paciente seja realizado com sucesso e de maneira eficiente. Pode ser realizado dois tipos de antibiograma. Um deles é o antibiograma manual, que é feito com H. Miller-Hinton, onde são testados antibióticos específicos para enterobactérias, no caso, a Shigella. Após 24 horas em estufa, haverá ou não formação de halos ao redor do disco. Esses halos deverão ter seus diâmetros medidos em milímetros com a ajuda de uma régua e então comparar esse valor com a tabela disponível no BRCast. Com isso, é possível identificar se a bactéria é resistente, intermediária ou sensíveis aos fármacos testados. E aqui nós temos uma tabela da BRCast, onde é possível observar os antibióticos testados para Shigella e os mix correspondentes. Temos também meios automatizados como o VITEC, onde pode ser realizado o antibiograma e a identificação da bactéria, sendo utilizados cartões específicos para tais. Após a realização do antibiograma, encerramos o laudo laboratorial do paciente. Boa noite, doutora, tudo bem? Realizados os exames microbiológicos de coprocultura do paciente, obtivemos o crescimento da bactéria Shigella dysentery. Aqui está o laudo. Ah, claro, com o diagnóstico de Shigella dysentery, fechamos um quadro de síndrome urêmica hemolítica. Obrigada, doutora. Passarei o caso para o paciente e solicitarei uma hemocultura. Pois a síndrome urêmica hemolítica pode desencadear uma anemia hemolítica, diminuição da quantidade de plaquetas e alteração do funcionamento dos rins, ok? Então, já pode dar andamento na coleta de hemocultura. Muito obrigada por enquanto. Em alguns casos da síndrome urêmica hemolítica, ocorre um distúrbio que envolve a formação de pequenos coágulos de sangue por todo o corpo, que bloqueiam o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, como o cérebro, coração e os rins. Isso aconteceu no caso do nosso paciente e, infelizmente, ele veio a óbito. A shigelose é uma infecção aguda do intestino causada por bactérias gram-negativas da espécie Shigella sp.
A síndrome urêmica hemolítica ocorre geralmente após uma infecção intestinal resultante da ingestão de alimentos contaminados com Escherichia coli enteromorrágica ou bactérias produtoras de toxina Shiga. Aqui nós temos uma tabela das provas bioquímicas para diferenciar IEEC da Shigella, sendo que produzem a toxina Shiga, que são bactérias capazes de liberar toxinas na corrente sanguínea. As bactérias do gênero Shigella pertencem à família das enterobactérias, que são divididas em 4 subgrupos, sendo Grupo A, Shigella dysenteri, com 12 sorotipos, a mais virulenta e pode ser fatal. A Grupo B, Shigella flexneri, com 6 sorotipos e mais frequentemente isoladas no Brasil. Já o Grupo C se trata da Shigella boeri, onde são diferenciados 23 sorotipos, também mais frequentemente isolados no Brasil, enquanto o Grupo D se trata da Shigella sonnei com um único sorotipo. Esse é mais comumente isolado nos Estados Unidos da América. As bactérias Shigella são bactérias gram-negativas que não possuem flagelo, sendo por isso bactérias imóveis. Elas podem apresentar uma fina cápsula de polissacarídeos e são bactérias anaeróbias facultativas. Se diferem, na maioria das linhagens de E. coli, por apresentarem baixa atividade metabólica. As espécies de Shigella podem sobreviver em ambientes de elevada acidez por curtos períodos de tempo. São mesofílicas, proliferando melhor em temperaturas de 35 a 37 graus Celsius. O quadro de sintomas se inicia por um período de incubação para a Shigella, que é de 1 a 4 dias. A apresentação mais comum é a diarreia aquosa e é indiferenciável para outras infecções bacterianas, virais e causadas por protozoários que induzem atividade secretora de células epiteliais intestinais. Febre também pode estar presente. Em adultos, os sintomas iniciais de shigelose podem ser episódios de dor abdominal em cólica, urgência para defecar e deposição de fezes moldadas que alivia temporariamente a dor. A doença geralmente resolve-se de maneira espontânea em adultos, casos leves de 4 a 8 dias e em casos graves de 3 a 6 semanas. Desidratação significante e perda de eletrólitos com colapso circulatório e morte ocorrem principalmente em adultos debilitados e em crianças menores de 2 anos de idade. A síndrome urêmica hemolítica é uma complicação desse quadro. Na maioria dos casos, a shigelose é tratada naturalmente pelo organismo, pois o sistema imune consegue eliminar a bactéria em cerca de 5 a 7 dias. Porém, para aliviar os sintomas e acelerar a recuperação, são aconselhados alguns cuidados como: beber no mínimo 2 litros de água por dia, ou soro ou água de coco. Manter o repouso em casa por pelo menos 1 ou 2 dias. Evitar remédios para diarreia, pois evitam que a bactéria seja eliminada. Fazer uma alimentação leve, com poucas gorduras ou alimentos com açúcar. Um paciente que deu entrada com fortes dores de estômago recebeu um diagnóstico laboratorial de Shigella dysenteri, fechando um quadro clínico de síndrome urêmica hemolítica. A síndrome urêmica hemolítica é causada por Escherichia coli enteromorrágica, pela bactéria Shigella dysenteri ou outras bactérias produtoras de toxina Shiga. Infelizmente, o quadro de síndrome urêmica do paciente evoluiu muito rápido, levando mesmo a óbito. E esse foi o nosso caso clínico, ocorrido aqui no Pink Lab. Agradecemos a todos pela audiência mais um dia. Com vocês, Ana Carolina Valeiro, Ana Gabriele Tavares, Arthur Bandeira e Isabela Reis. Obrigada, Pinks!